Bom dia, oitavo. Hoje a gente vai continuar com o capítulo 4, falando sobre reprodução. Eu vou tentar usar o livro mais com as imagens, tá? Para seguir como um apoio aqui de referência para as explicações, ok? O primeiro item, né? Depois que a gente tinha parado aqui sobre a reprodução de maneira mais ampla, é falar mais especificamente da espécie humana, tá? Então, no primeiro momento, a gente conversou sobre tipos de reprodução sexuada, assexuada de maneira mais ampla, e agora a gente vai falar de seres humanos, tá? Bom, para acontecer a reprodução e a perpetuação da espécie, a primeira coisa necessária é a relação sexual, né? Ela não é única e exclusivamente para a reprodução, ela também para prazer e intimidade, mas ela é a condição básica necessária para acontecer o surgimento de um novo indivíduo, de uma nova vida, né? Após a relação sexual, né, tem a liberação do gameta masculino. Se este gameta masculino ele for colocado dentro do corpo da mulher a partir do momento que a gente chama, a gente já até conversou sobre isso, que é o período fértil feminino, então existe a possibilidade desse encontro de gametas acontecer. Lembrando que o período fértil, ele a gente pega como referência o 14º dia, a data provável da ovulação feminina, 3 dias antes e 3 dias depois, tá? É uma referência aí do período fértil. Acontecendo esse período fértil, acontecendo a liberação do gameta masculino no corpo feminino, a gente tem então a fecundação, a possibilidade da fecundação, né? A junção desses gametas. Acontecendo a junção dos gametas, aonde ele vai acontecer? Como a gente já conversou bastante, é aqui nas tubas uterinas, lembrando que o ovário feminino ele vai liberar apenas um gameta feminino, e lembrando que é um ovário por mês, então assim, um ovário libera no mês, o outro ovário libera no próximo mês. Então a gente tem aqui liberações alternadas. Os espermatozoides, ao percorrer o corpo feminino, né, canal vaginal e útero, ele não sabe qual é o lado, qual é o ovário que vai liberar o gameta, então ele vai percorrer as duas tubas e vai encontrar em apenas uma tuba o gameta feminino, certo? Aqui encontra então um masculino com um feminino, e a gente tem então a fecundação. A partir desse momento, esse óvulo fecundado, né, esse ovócito 2 fecundado, vai gerar o zigoto, e assim ele vai, em torno de 7 dias, chegar até o útero aqui da mulher, tá? Esse processo, né, de sair daqui da tuba uterina, de vir aqui para o útero, como eu já falei, são em torno de 7 dias, e a partir do momento que há o processo de fixação desse embrião, é o que a gente chama então de nidação, ok? Então a nidação é a fixação desse embrião aqui na parede da tuba uterina, ok? Bom, gente, para definir o sexo, é só a gente pensar da seguinte maneira: como que define? O que é fundamental para a definição do sexo, para ser uma menina ou para ser um menino, é o gameta masculino. É ele que faz basicamente a definição desse sexo. Por quê? Porque todo gameta feminino, o ovócito, ele vai conter um cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Então, ele tem lá 22 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual. Esse sexual, no caso das mulheres, é sempre cromossomo X, ok? Sempre. Já no caso masculino, os espermatozoides eles vão conter 22 cromossomos autossomos, que definem características gerais, e um cromossomo sexual. Só que esse cromossomo sexual pode ser assim: um espermatozoide com cromossomo sexual X, outro espermatozoide com cromossomo sexual Y. E dependendo de qual espermatozoide fecundar o gameta feminino, é o que a gente vai dar origem ao homem ou à mulher. Se for um espermatozoide contendo um cromossomo X, então eu tenho uma menina com os pares de cromossomos que ficam XX, um X do ovócito feminino e um outro X que veio do espermatozoide. E se for um espermatozoide contendo um Y, então vai ter a definição do cromossomo sexual XY, sendo o X de origem do gameta feminino e o Y de origem do gameta masculino, certo? Como eu já expliquei, a nidação é esse processo, né, de fixação na parede do útero, né, a fixação desse embrião,
a implantação desse embrião na parede do útero e assim a gente dá origem à gestação, tá? A gestação, então, é um conjunto de mudanças que acontecem no corpo da mulher. O primeiro sinal dessa gestação é a interrupção do ciclo menstrual, porque como a gente já conversou, a mulher tem uma menstruação quando não há a implantação desse embrião, porque não é necessário, então, ter todo um endométrio vascularizado, cheio de células ali, sendo que não tem ninguém para se desenvolver naquele ambiente. Então, o primeiro sinal, neste caso, né, é não menstruar. Então, mantém-se toda a nutrição necessária, toda a vascularização necessária para poder gerar essa vida ali, tá? Aqui a gente tem uma série de liberação de hormônios, né, necessários para a gestação acontecer. Aumenta-se a mama, né, para poder gerar possivelmente mais para frente o leite materno, né? Tem uma série de mudanças no próprio corpo da mulher. E aqui é necessário cuidados especiais, né, com alimentação, com atividade física. Inclusive, a atividade física precisa de uma autorização médica, né, se a gestação está ok ou se é necessário ter um pouco mais de paciência e não fazer nenhuma atividade nesse momento, dependendo do grau de risco ou não para essa gestação, né? E aí, pessoal, a gente vai ter, a partir do momento, né, que a gente tem aqui o encontro desses gametas, a gente chama isso de embrião, e depois de um prazo em torno de 3 meses aí, a gente pode ser chamado então de feto, tá? Nessa imagem, a gente tem aqui uma explicação detalhada de todo o processo. Então, aqui, número 1, a ovulação, número 2, aqui a fecundação, número 3, o zigoto, né? Porque aí já tem as células femininas e masculinas que foram fundidas. Aí, aqui, o 4, né? Já é a implantação. Aqui, todo o processo, né? De migração da tuba uterina até o útero. Aqui eu já tenho o processo de nidação acontecendo, de implantação. Lembro da parede do endométrio toda vascularizada. E aqui eu já tenho, então, no estágio 5, um desenvolvimento embrionário mais desenvolvido, fazendo aqui a ectoderme, mesoderme e endoderme. Cada uma dessas folhetos embrionários aqui tem uma função. Então, aqui no cantinho tem toda a definição, né? Ectoderme é a parte que vai gerar, a parte mais externa, vai gerar a pele, o tecido nervoso, os órgãos. A mesoderme vai gerar aqui todo o processo de tecido conjuntivo, os músculos. A endoderme é o que vai dar origem às camadas germinativas, né, que tem a ver com o epitélio da faringe, o tubo digestivo, bexiga, a uretra, né? Depois a continuação aqui na parte 6, né? A gestação um pouco mais avançada. Gente, só lembrando que a imagem, trazendo uma informação importante, esse embrião não tá mudando de lugar como tá na imagem não, tá? A imagem só tá mostrando o que está acontecendo nas etapas, mas aonde fixou, ele não vai ficar saindo desse lugar não, como tá aqui, ok? Aqui é só uma imagem ilustrativa mesmo. Então, já tem aqui no 6 o estágio fetal, né, que já pode ser considerado feto a partir de 3 meses. Depois vai se desenvolvendo, aumentando, desenvolvendo os membros, né, todas as estruturas necessárias. A gente tem aqui, então, a preparação para o nascimento, tá? Nesse processo, né, a gente tem, então, aqui no processo de nidação, começa então o desenvolvimento do que a gente chama de placenta e cordão umbilical, tá? A placenta e os anexos embrionários também. Bom, a placenta, eu quero que vocês observem bastante aqui essa imagem é muito explicativa porque ela mostra exatamente cada um desses itens. Aqui é a abertura do colo do útero, né, mas aqui no final. Então, eu tenho o bebê, né, aqui o feto, o cordão umbilical que está aqui. O cordão umbilical, ele é
o item necessário para a comunicação do corpo do bebê com o corpo da mãe. Ele se liga, na verdade, diretamente à placenta. Ele é todo vascularizado, tem veia e artérias, né? Na verdade, uma veia e duas artérias aqui, que vão fazer a comunicação, então, levando para esse embrião oxigênio, nutriente do corpo da mãe para o feto, e também tirando do corpo do feto aquilo que não é necessário ficar ali, que são os resíduos metabólicos, né? São os resíduos e o gás carbônico. Então, vai liberar para o corpo da mãe. Então, você tem toda uma região super vascularizada aqui. Então, tem o embrião, o cordão umbilical ligando entre o bebê e a placenta. Aqui a placenta. Dentro dessa placenta, a gente tem a bolsa amniótica, né? Que é uma película. Dentro dessa bolsa amniótica, a gente tem o líquido amniótico. O líquido amniótico ele tem a função basicamente de proteger esse embrião, na verdade esse feto, né, de impacto mecânico, porque imagina uma mulher que anda o tempo todo, não pode chacoalhar esse bebê o tempo todo, né, não pode ter impacto toda hora do crânio do bebê, desse feto, com a estrutura do corpo da mulher, então tem que ter um amortecimento. Então esse líquido ele funciona dessa maneira, ele tem ali amortecimento de impacto mecânico, ele evita desidratação, né? Ele mantém uma temperatura ideal para esse bebê ficar aqui dentro dessa placenta, então ele é extremamente fundamental. Como eu disse, então o cordão ele faz a comunicação de nutrição, né? De levar nutrientes e oxigênio, mas também de liberar de volta para o corpo da mãe resíduos e gás carbônico. Então, aqui, gente, são as atividades que vocês vão fazer depois, né, com calma. E aí, depois, a gente tem no final da gestação, em torno da 38ª semana, a possibilidade do parto, né. Esse parto, por que possibilidade do parto? Porque nem toda mulher vai ter um parto na 38ª semana. Então, tem mulheres que 38 semanas podem começar um trabalho de parto, tem mulheres que com 40 semanas podem começar um trabalho de parto, com 41 semanas, tá? Antes disso, antes das 38, antes das 37 semanas, a gente chama isso de parto prematuro, tá? Dependendo das condições que o bebê estiver, ele pode, no parto prematuro, ele pode ter condições de sobreviver sem ajuda mecânica de respiração, e dependendo das condições é necessário de um apoio, né? Então, se ele nasce com 7 meses, 8 meses, às vezes é necessário um apoio de um instrumento mecânico aqui. Esse trabalho de parto que pode iniciar, né, 37ª, 8ª, 9ª semana, dependendo de cada mulher, ele pode acontecer o trabalho de parto, que é a contração, né, desse útero, desse músculo, indicando meio que a expulsão dessa criança ali, né? Então, esse bebê vai encaixar, ele vai ter uma posição adequada para ele encaixar ali na hora do trabalho de parto. E aí, detalhe, gente, a gente tem basicamente 2 tipos de parto, né? O ideal seria o parto normal, que é um parto natural, um parto que acontece através da vagina da mulher, um parto vaginal. Esse parto, ele vai receber, né, lógico, uma série de hormônios aqui, o corpo da mulher entendendo que está no momento dessa contração acontecer e a expulsão do bebê através do canal vaginal, né? O parto cesariano é um parto que ele é um recurso importante para caso das mulheres que não conseguem ou não têm condições de saúde de ter o bebê através de um parto vaginal, tá? Então, ele é um recurso importante para as mulheres para o nascimento desses bebês. Então, como que é o parto cesáreo? Então, a gente tem uma incisão aqui, ele é uma cirurgia de médio porte, né? Em que se retira esse bebê, então, através de uma incisão, de um corte, não através da vagina, tá? A amamentação, ela é um momento necessário de conexão entre mãe e bebê. É aqui que as principais nutrientes são passadas para a criança. Você tem uma passagem também de anticorpos, né, de maneira passiva, então o bebê ele nasce sem uma imunidade tão bem preparada para se defender, então é através da amamentação que o bebê recebe os anticorpos produzidos pela mãe, então é uma primeira proteção importante.
a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que uma mulher amamente no mínimo até no mínimo de 6 meses, né, que é o ideal para uma resistência melhor desse corpo, uma melhor nutrição, hidratação. Então, tudo através desse leite materno, né? Até os 6 meses, uma criança não precisa beber água, porque o leite materno garante tudo, garante nutrição, hidratação e proteção, né? Além do contato e intimidade entre mãe e bebê. Gente, na formação de gêmeos, a gente já tinha conversado também, então eu vou ser mais sucinta, só para esclarecer que a gente tem 2 possibilidades aqui na formação de gêmeos, né? Uma possibilidade é um gameta feminino com um gameta masculino, e esses gametas vão se multiplicando tudo em dobro, né? Então, as multiplicações celulares que aconteceriam de maneira normal, ela é sempre duplicada, formando o que a gente chama de clones. Nesse caso, isso aqui a gente chama de gêmeos univitelinos, né? Gêmeos múltiplos, porque eles são gêmeos, então, com clones, né? Eles são clones um do outro. Então, a carga genética é a mesma, e é a mesma porque foi apenas um gameta feminino com um gameta masculino. Bom, já os gêmeos bivitelinos, os gêmeos fraternos, eu tenho a liberação de 2 ovócitos e, por isso, fecundação de 2 espermatozoides. Então, neste caso, a gente tem 2 percursos diferentes. São cargas genéticas, né? Lógico, são dos mesmos pais, mas com cargas genéticas que podem ser diferentes. Então, aqui nesse caso, eu tenho 2 placentas diferentes e eu vou ter bebês que podem ser um menino, uma menina, de sexos diferentes, às vezes até diferentes fisicamente, né? Cor de cabelo, estatura, enfim, dependendo de qual carga genética que cada um recebeu dos seus progenitores, né? No caso da primeira situação aqui, os gêmeos eles vão ter o mesmo sexo e as mesmas características físicas. Tudo bem? Gente, então a gente encerra aqui a aula sobre reprodução, né? Eu já pedi para a Betânia encaminhar para vocês atividades, estou à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias. Combinado? Então, até a próxima.